Efatá. Segura na mão do seu irmão nessa noite. Isso, segura na mão dele e fala para ele estar preparado para o Efatá de Deus na sua vida. Está preparado porque Deus vai abrir tudo que está fechado. Está preparado que é tempo de Deus te levar para uma dimensão superior daquilo que você tem vivido. Coisas extraordinárias vão começar a acontecer na sua vida. Então eu quero que uma salva de palmas bem forte você receba a vida desse profeta de Deus. Pastor Alain é um amigo de longas datas, né? Um exímio pregador da palavra. E para mim é um privilégio, né? Ele poder estar aqui conosco. Quem me conhece sabe que eu sempre preguei, né? Todos os cultos de segunda-feira. E esse ano, assim, o Espírito Santo de Deus tem me conduzido a estar fazendo, né? De uma forma diferente, está trazendo alguns pregadores. Mês de abril foi o apóstolo Josadac, né? Também que foi uma bênção de Deus. E esse mês, né? O nosso querido pastor Alain Miranda, que eu tenho certeza que não será diferente. Tenho certeza que Deus vai continuar nos conduzindo para níveis superiores, porque Deus tem coisa grande para fazer na nossa vida. Hoje você está no lugar certo, na hora certa, para receber tudo aquilo que o céu tem preparado para a sua vida para esse mês de maio, amém? Então dê mais uma salva de palmas pela vida do nosso querido irmão Alain. E eu já dou toda a liberdade para o Senhor fazer tudo aquilo, né, que o Espírito de Deus te colocar no teu coração nessa campanha, podendo também apresentar o companheiro, amém? Meus irmãos, a paz do Senhor. Está feliz com Jesus? E Jesus está feliz com você? Tomara, né? Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 21, verso 14. Quero externar a Deus o meu louvor, minha gratidão. Está aqui mais uma vez, junto com a noiva do Cordeiro. Deus em Cristo abençoe a vida de cada um que saiu da sua casa para estar aqui nesse tempo chuvoso, né? Alguns levam ao pé da letra quando a Bíblia diz que nós somos o sal da terra, tem medo de derreter no caminho, mas você chegou até aqui, né? Está comigo um grande amigo, meu amigo reverendo Eliabe, pregador do Evangelho, filho de pastor, e vai casar o mês que vem. Eu conto ou os senhores contam? Vai casar. E estou orando para que dê tudo certo e seja muito abençoado no nome de Jesus. Veio nos acompanhando também o cunhado dele, que é o James, que é casado com a irmã dele, mas ele foi pregar lá em Muqui. Nós viemos em 3, que a Bíblia diz que é melhor ser 2 do que 1. Então eu fui além, falei, eu vou com mais 2, que é mais seguro ainda. Apóstola Cristina, obrigado pelo carinho, por nós podermos estar aqui. Apóstolo Carlos, são amigos realmente de longas datas. Eu os conheci quando eu era bem novinho, estava começando a pregar, meus 14 anos de idade, tempo de Hebron, Chama Viva, né? Deus tem me levado para outros lugares, fui embora para Vitória, fui embora para o Rio de Janeiro, voltei para Vitória de novo, e daqui um dia eu quero ir embora do Brasil, viu? Mas enquanto estivermos aqui, estamos anunciando a palavra do Senhor, tá? Gênesis capítulo 21, verso 14, quem achou diz amém. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, tomou um pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo sobre os seus ombros, também lhe deu o menino e despediu-a. E ela partiu, andando errante no deserto de Berseba. Consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores e foi, assentou-se em frente, afastando a distância de um tiro de arco, porque dizia, que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou.
E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde ele está. Ergue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se encher o odre de água, e deu de beber ao menino. E era Deus com o menino, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. E você diz amém. Vamos ao seu assento e me empreste a sua atenção. Queridos, o texto que nós acabamos de ler é a continuidade da história do patriarca Abraão, que recebeu de Deus uma promessa quando ainda tinha uma vida estabilizada. Se você voltar no tempo e ler a Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 11, você vai perceber que o pai de Abraão, que era Tera ou Terá, como você preferir, ele colocou no seu coração um desejo. O desejo de Tera era ir para uma terra chamada Padã Arã. E um dos motivos pelo qual ele queria sair de onde estava e ir para a terra de Padã Arã é porque ele havia perdido um filho. Só que na verdade o destino final de Tera não era Padã Arã. Ele estava indo para um destino, só que no meio do caminho, quando ele chega na terra de Padã Arã, ele começa a lembrar do seu filho, que também se chamava Arã. E por causa dos ressentimentos que ele guardava no seu coração e de ter se prendido à perda desse filho, ele fica ali e ali ele acaba morrendo. É bem verdade que por causa de um sentimento de perda e de algo que ficou mal resolvido no seu coração e não ter conseguido superar a perda do seu filho, Arã também, ou melhor, Tera para em Arã e ali também ele morre. Porque todas as vezes que você fica preso em coisas do passado, em ressentimentos do passado, você acaba morrendo no lugar onde está, porque a sua vida não consegue mais avançar. Eu sei que tem coisas na sua vida que você perdeu e que valia muito. Tem coisa na sua vida que você acabou tendo um prejuízo e que te custava muito, seja financeiro, seja sentimental, ou seja em qualquer área. Mas o fato de você permanecer vivo significa que você não perdeu tudo. Porque se você tivesse perdido tudo, nem vivo para contar a história do que perdeu você estaria. Então o que Deus está dizendo para você essa noite é: não se prenda ao que tenta te prender ao passado, porque o que passou, passou, mas eu tenho algo novo para fazer na sua vida. Não se prenda a algo que tem feito você ficar remoendo o passado, porque isso aí só vai estagnar e parar a sua vida. Não faça como Terá. Deus tem planos para você e você está pensando no que morreu. Deus tem planos para você e você está pensando no que perdeu. Deus tem planos para você e você está pensando no que se foi. E Deus está dizendo: ontem já é passado, mas olha para o alvo, olha para o futuro, olha para o que eu preparei, olha para o que eu determinei para a sua vida. Eu já vou começar a profetizar que você não vai morrer no ressentimento da tua vida, você não vai morrer nas lutas que você tem passado. Deus está dizendo: doeu, mas eu estou te curando agora, sofreu, mas eu estou te livrando agora, porque o que te espera é maior. Quando Terá morre, ele deixa uma herança para Abraão. Qual a herança? Terá era rico, porque era fabricante de ídolos. Ele tinha uma empresa que fabricava bonecos para adoração. Só que um dia a Bíblia diz que Abraão, que ainda não tinha sido trocado o seu nome, ele ouve uma voz. E o mais engraçado é que a vida toda ele viu o pai, trabalhou com o pai, nunca ouviram essa voz. Quando ele ouve uma voz dizendo: sai da tua terra, da tua parentela, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão estranha, porque os deuses que ele fabricava tinham mãos, mas não mexia. Tinha boca, mas não falava. Tinha olhos, mas não viam.
os deuses que ele fabricava, muita gente até adorava esses bonecos, mas eles não tinham vida. Mas no meio dos bonecos, ele ouve a voz de um Deus que ele não podia ver, não podia tocar, mas ele pôde escutar a sua voz. E Deus vai mexer com o quê? Com aquilo que Abraão não tinha. Deus falou: sai da tua terra. Motivo, também da tua parentela. Motivo, é que eu vou te fazer pai. Abraão tinha uma esposa, mas não tinha filhos. E Deus vai mexer naquilo que ele não tem. Diz: se você sair, se você deixar, e se você for, eu te dou o que você não tem. O quê? Eu vou te dar filho. Só que quando Deus faz a promessa para ele, ele não era um garoto de 19 anos. Ele era já um camarada com 75. Que recebe uma promessa que Deus larga tudo e sai sem destino. Porque Deus falou: vai, que eu te mostrarei. Futuro. O que Deus está dizendo para ele? Age, que eu te mostro. Porque não adianta Deus mostrar se você não agir. Aí Deus falou: primeiro eu quero ver se você tem coragem de sair. Depois que você sair, eu te mostro tudo que eu vou fazer no meio do caminho. Se fosse hoje, era a maior loucura do mundo. Imagina Abraão chegando na rodoviária de Cachoeiro, alguém falar: vai para onde? Sei não. Dá uma passagem aí para qualquer lugar, que no meio do caminho, quando ele falar, na próxima eu compro o destino certo. Chegasse no aeroporto, ele não conseguiria nem viajar sem destino, coisa mais difícil do mundo. Mas ele abandona tudo e vai. O único erro que ele comete é que ele coloca um sobrinho que Deus não mandou colocar. Deus diz: pega a tua mulher e vai viver a promessa. Ele falou: mas o sobrinho, papai morreu, irmão morreu, está sem ninguém. Então eu vou levar esse Ló comigo. Deus não mandou levar Ló, Deus mandou ele pegar a mulher dele e ir embora. O maior problema da gente é quando Deus faz promessa para a gente quer colocar todo mundo no meio. A promessa é para você, mas quer colocar o sogro, o pai, a mãe, o periquito, o papagaio. Tem coisas que Deus promete para você, irmão, que é só para você. A sua família é você e seu esposo e seus filhos. O resto é parentela. Tem promessa que é para a família, não é para parentela. Então não coloque no meio da promessa quem Deus não quer que esteja lá, porque só vai te arrumar problema. Porque foi o que Ló arrumou no meio do caminho. Ele entrou no meio de uma promessa que não era para ele e acabou dando problema para Abraão no meio do trajeto. Mas Abraão vai. Ele sai crendo em Deus, crendo numa promessa e crendo numa palavra. Deus vai me fazer pai. Só que 10 anos se passaram e Abraão não tem filho. E o maior problema da gente é esse. É ter dificuldade com o tempo da espera. Porque Deus disse: vai que eu vou te mostrar. Mas no meio do caminho, 10 anos se passam e Abraão está dizendo: Senhor, e agora? Cadê o filho? Quando Abraão vai questionar a Deus, ele até faz uma pergunta: vai ser Eliezer, o moço, mordomo lá de casa, o filho que vai herdar a promessa? E Deus se apresenta para ele com duas propostas. Primeiro: Abraão, quando tiver a noitinha, vai lá fora e conta as estrelas para mim. E Abraão até tenta. Mas ainda que ele conseguisse contar que ele estava vendo, existem estrelas que não podem ser vistas a olho nu. Então, de qualquer forma, Abraão não conseguiria contar. Quando ele tenta contar e não consegue, Jeová diz para ele: assim vai ser sua descendência. No outro dia, Jeová diz: faz o seguinte, vai lá na praia, pega a areia que está na praia e conta tudinho para mim, depois me traz o relatório de quantas areias tem ali, os grãozinhos dela. E ele tenta contar e diz: Senhor, não dá. Por que Deus mostra a estrela e depois mostra a areia? É Deus dizendo para ele: a promessa vem de cima, por isso que eu mandei você contar a estrela. Mas eu mandei contar a areia porque o que eu te prometi que vem de cima vai cumprir aqui embaixo mesmo. O que eu te prometi que vem do céu é para cumprir aqui na terra. Ele diz: qual vai ser o sinal? Aí Deus vai pedir que Abraão pegue animais, corte pelo meio e faça um corredor de sangue, que era chamado Pacto da Aliança de Sangue. Para que serviu o Pacto da Aliança de Sangue? Cortava esse animal, dividia as bandas dos animais, e aquele que estava fazendo o trato passava no meio do corredor de sangue. Aquele ato de aliança de sangue significava, um dizia para o outro: assim você faça comigo, como fez com esses animais, se eu não cumprir a palavra que eu te dei. Quando ele faz o sacrifício, quem desce para passar no meio? Deus. O que Deus está dizendo para Abraão? Faça comigo como fez com esses animais, se eu não cumprir o que eu te prometi. O que Deus está dizendo para ele? 10 anos se passaram, mas a minha promessa é a mesma. 10 anos se passaram, mas o que eu falei continua. 10 anos se passaram, mas eu não voltei atrás no que eu te disse.
Porque Deus não é político que muda de opinião, Deus é Deus. Você fica desestabilizado, o céu continua intacto. Deus está dizendo: você não tem, mas eu que prometi tenho. Você não pode, mas quem fez a promessa pode. E Deus me trouxe aqui para dizer para alguém o que eu falei com você há 10, 15, 5, 2, o ano passado, não interessa, a palavra continua a mesma. Mas olhe bem, Sara vai ter uma ideia. Qual a ideia de Sara? Já que eu estou velhinha, posso gerar filho, deita-te com a nossa escrava, use a barriga dela como barriga de aluguel, gera um filho, e nós vamos fazer desse filho o filho da promessa. O maior erro do ser humano é querer ajudar Deus naquilo que ele não pediu sua ajuda. Olhe para alguém e diga para ele: quando Deus te promete, Ele não quer a sua ajuda, Ele quer a sua obediência. Eu vou dar um jeitinho aqui para adiantar o processo de Deus. Já está dizendo: tu vai só atrasar. Sara disse: deita-te com ela. Deus não prometeu filho de barriga de aluguel, Deus prometeu o filho do ventre. A promessa era para ela. Mas Abraão acata a ideia da mulher e deita-se com Agar. Quem era Agar, irmão? Agar era uma escrava que trabalhava para Abraão e Sara. E esse relacionamento deles, era um relacionamento tão bem resolvido que Agar aceita ser a barriga de aluguel de Sara. O único problema é que quando Agar se engravida, ela começa a se sentir que ela está grávida. Grávida de quem? De Abraão. E quando ela começa a se sentir a gravidinha do pedaço, ela começa a desprezar Sara. Sara fica irritada com aquilo e manda ela embora. Quando Agar vai embora, a Bíblia diz que ela para numa fonte. Quando ela para naquela fonte, a Bíblia diz que o anjo do Senhor aparece para ela. A expressão anjo na Bíblia tem 3 traduções. Quando a Bíblia fala que um anjo veio à terra, a Bíblia está dizendo que qualquer anjo do céu possa ter descido para falar com alguém, para ser boca de Deus para alguém, entregar um recado para alguém. Um anjo desceu para fazer algo ordenado por Deus. Quando lá em Apocalipse se refere ao anjo da igreja, a Bíblia está falando sobre o pastor, o dirigente, quem está de frente. Mas quando a Bíblia se refere o é artigo definido. A Bíblia está falando do próprio Deus descendo na terra em forma de anjo. Isso é um ato de teofania. O que é teofania? Teodeusfania, manifestação. É quando Deus se manifesta em forma de anjo. O próprio Deus desceu ali naquela fonte, olhou para Agar e disse: está indo para onde? Agar disse: eu estou fugindo, que a minha senhora mandou embora. O anjo disse para ela: volta, te humilha, pede perdão, porque você que ficou se achando a gravidinha do pedaço, pede perdão para a tua senhora, mas leva uma palavra contigo. Qual? O que está no teu ventre será uma grande nação. Não estava no meu plano, mas já que entrou, eu vou fazer desse menino uma grande nação. A Bíblia diz que Agar põe o nome daquela fonte de Ber-lai-roi. O nome Ber-lai-roi significa o Deus que vive e olha para mim. Ela está dizendo: a minha senhora me mandou embora, ninguém me viu, mas quando eu estava na fonte, que ninguém me olhava, o Senhor olhou para mim e Ele me viu aqui. Ela volta, se humilha, o menino nasce. Quando o menino nasce, vai crescendo. Isaac agora já é uma adolescente, apesar que adolescente naquela época não tinha as mesmas espertezas dos adolescentes de hoje, mas quando ele está com aproximadamente 14 anos de idade, nasce Isaac. Porque Sara ficou grávida, Isaac nasceu. O nome Isaac significa sorriso, porque Sara riu no dia que Deus fez a promessa. E a Bíblia vai dizer aqui no capítulo 21, que esses dois meninos, que é filho do mesmo pai, de mães diferentes, um dia estão brincando. E quando eles estão brincando, o Ismael meio que maltrata o Isaac. Coisa de irmão. Uma briga de criança. Sara viu de longe. Olhou para Abraão e disse: eu não quero mais que essa escrava more aqui conosco. E aqui eu quero repartir algumas coisas. Em primeiro lugar,
Coisa mais normal do mundo. Quem tem filho aqui? Quem tem mais de um filho? É a luta. Eu tenho 2. Pentecoste, fogo puro. Um tem 9, o outro vai fazer 6 agora. Mais difícil ainda quando é 2 homens. Os 2 querem mandar, os 2 querem dar palpite, os 2 querem falar. É um gênio forte. Só o sangue do cordeiro. A coisa mais normal do mundo é desavença entre 2 crianças. Você sabe qual é a diferença? Por exemplo, tem pais que quando vê o filho dele arrumando um problema com outro menino dentro da igreja, na escola, em qualquer lugar, ele arruma uma bagunça, uma brigaiada. No final o menino continua amigo e a família separada. Por quê? Porque briga de criança é coisa normal, irmão, acontece. O problema é quando adultos se separam por briga de criança. Pastor, onde você quer chegar? Não quero, já cheguei. Aqui é que tem muita briga de criança separando gente. Separando o casal, separando a amizade, separando irmãos em Cristo, separando pessoas que estão juntos por causa de coisa mínima. E essas brigas de criança tem que acabar no nosso meio. Ah, porque o fulano fez isso, fulano fez, esquece isso, meu irmão. Maior do que essa picuinha entre as crianças é a promessa que Deus fez. A briguinha. Por que eu estou dizendo isso? Apóstola Cristina, H trabalhou mais de 20 anos, porque Ismael já está com 14, e ela já era escrava daquela casa. Aí uma briga de criança vai estragar um relacionamento de quase 20 anos. E você sabe que mesmo que ela seja escrava, depois de 20 anos convivendo, é quase da família. Você passa 2 anos, 3 anos com uma empregada lá trabalhando para você, e ela já trata ela como se fosse de casa. Imagine depois de 20 anos. Tudo que Abraão e Sara fez nesse período, H estava junto. Mas agora, por causa da desavença entre 2 crianças, essa união é rompida, é quebrada. E aí vai começar a existir o que eu chamo de injustiça. Por que injustiça, pastor? Em primeiro lugar, H não pediu para ter filho. H era escrava. Quem pediu para H gerar filho foi Sara. Quem acatou ao invés de Sara foi Abraão. H não pediu para ser mãe de filho de Abraão. Ela não pediu para gerar um filho desse camarada. Mas agora que ela gerou um filho, esse menino cresce e a promessa cumpre na vida de Sara, H não presta mais. H não serve para mais nada. Afinal de contas, a utilidade dela como barriga de aluguel não se precisa mais. E quantas das vezes pessoas fazem isso com a gente? Usam enquanto pode e desprezam na primeira oportunidade. Aí sabe o que acontece? A mesma Sara que pediu para H ser barriga de aluguel diz para Abraão: bota essa mulher para fora. Manda essa escrava embora. E o filho dela também. O filho dela, mas o filho também era de Abraão. Aí sabe o que diz a Bíblia? Que de madrugada. Por que de madrugada? Porque todo injusto age no oculto. Todo injusto gosta de fazer injustiça quando ninguém está vendo. Porque se ninguém está vendo, não tem prova. Se ninguém está vendo, não tem ninguém para contestar. Se ninguém está vendo, não tem ninguém para bater de frente. No outro dia, quando o dia clareasse, H foi embora porque quis. H foi embora viver a vida dela. H foi embora porque ela decidiu agora que quer cuidar do filho. Mas na verdade, foi ele que expulsou ela. Por que Abraão é injusto? Porque ela não pediu para ter. Segundo, o filho é dele. E sabe o que ele faz? Ele dá um bocado de pão e um odre de água. E manda ela embora. Sabe o que a Bíblia diz? Que ela saiu andando errante pelo deserto de Beceba. A palavra errante aqui é sem direção. Sabe o que Abraão está dizendo para H? Vai embora, leve esse teu filho e morra. Por que ele está dizendo morra? Ele não usa a expressão morra, mas ele dá um bocado de pão e um odre de água. O que ele deu não dava para um dia. E o filho é dele. 20 anos trabalhando, 20 anos escrava, e sai com um menino nas costas, um bocado de pão e um odre de água. Injustiça. Só que o que nem Abraão sabia, e nem Sara sabia, é que Deus havia encontrado com H na fonte.
E o dia que Deus encontrou com H na fonte, aquela criança que foi gerada numa barriga de aluguel na mente de Abraão e na mente de Sara, na verdade ela recebeu uma promessa de Deus. E eu vim aqui liberar para os que me ouvem aqui nessa noite, essa palavra é profética. O que, pastor? Deixa quem quiser agir com injustiça, deixa quem quiser fazer o que está fazendo, porque quem está tocando em você, e no que está em você, e no que Deus gerou em você, não sabe a promessa que Deus fez para aquilo que está sendo gerado em você. Deus está dizendo, eles estão pensando que estão te tirando, que estão te matando, que estão te destruindo, mas eu tenho uma promessa para aquilo que eu te entreguei, e ninguém pode matar quando Deus faz promessa para alguém. Vai, vou começar, escute. Vai e morre. H sai andando sem direção. A palavra errante aqui é sem saber o que fazer. E mãe, ontem foi dia das mães, né? Parabéns para as mães aqui presentes. Por exemplo, o pai, se tiver um lanche para o pai e o filho, o que o pai faz? Vamos dividir. Papai come um pedaço, o neném come outro. E a mãe? Dá para o filho. Se sobrar, você acha que menino deixa sobrar alguma coisa? Nunca sobra. A mãe fica com fome para ver o filho alimentado. Você acha que H comeu do bocado do pão? Você acha que H ficou bebendo da água sabendo que só tinha aquela? Não, porque ela vai entrar num deserto. Quando ela entra no deserto, a Bíblia diz assim, e acabando a água do odre. Por quê? Porque o pão já tinha acabado há muito tempo. Ela pega um menino, põe esse adolescente debaixo de um pé de árvore e se distancia. Para quê? Porque ela disse, eu não quero ver esse menino morrendo de sede e fome. Então eu prefiro deixar ele lá, vir para longe e ficar observando. Só que quando a Bíblia diz que acabou a água do odre, essa expressão da Bíblia é a expressão que vai mudar a vida de Agar. Por quê, pastor? Porque quando a provisão que Abraão deu para ela de sustento acaba, é sinal que Deus vai entrar. Eu vou repetir isso. Quando a provisão que Abraão deu para ela, que era água, acaba, é sinal que Deus agora vai entrar. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém, eu só estava esperando o recurso humano acabar, meu filho. Eu só estava esperando você não depender mais de Abraão. Eu só estava esperando você não depender mais de homem. Eu só estava esperando você não depender mais da palavra dos outros. Eu só estava esperando você não ficar apoiado no que te disseram. O homem prometeu, acabou, mas agora eu desço para te socorrer. O homem prometeu e não te deu mais nada, mas agora eu entro. Deus está dizendo, nesse deserto não tem Abraão, não tem Sara, mas nesse deserto tem o Deus que te fez a promessa. A água que o homem te deu acabou, mas o dono da fonte vai entrar. Deus, estou sentindo graça dele aqui. Deus desce. Quando Deus visita ela, o mesmo anjo, olhe para alguém e diga para ele, é uma presença que te acompanha. Diga para ele. Não diga mais forte, é uma presença que te acompanha. Diga para ele, pessoas te deixaram, mas a presença não te deixa. O mesmo anjo, o mesmo, aparece de novo para ela. Só que agora o anjo não aparece com delicadeza. Porque me desculpe, mas eu vou dizer uma coisa para você. Se tem uma coisa que Deus não gosta de ficar repetindo a mesma coisa. Já percebeu que Deus fala com você? Aí depois você fica, Senhor, foi tu mesmo que falou e Deus está caladinho. Senhor, foi tu mesmo que disse e Deus não fala nada. Sabe por que ele não fala nada? Porque ele está dizendo, o que eu disse é o que eu disse, pronto, acabou. Eu não tenho que ficar repetindo para você para provar que o que eu disse é verdade. É você que tem que crer no que eu disse e botar em prática.
O Deus que desce para ela agora no deserto de Berseba, ele já não desce mais dizendo, Agar, volta, milho. Ele desce assim, que fazes aqui? E sabe o que eu acho lindo? Está no texto, apóstolo. Deus diz para ela assim, eu desci, porque eu ouvi o choro do menino. Mas Agar também está chorando. Por que Deus não diz, eu desci porque eu ouvi o teu choro? Ele diz, eu desci porque eu ouvi o choro da criança. Sabe o que Deus está dizendo para ela? A promessa que eu te entreguei está chorando e você está aqui fazendo o quê? Ela diz, Senhor, eu estou aqui pelo seguinte, pai. Eu fui usada como barriga de aluguel para Abraão. A primeira oportunidade que ele teve, ele me jogou fora. Ele me mandou embora. Acabou a água do odre. Eu não tenho que dar de comer para o menino. O que vai ser da minha vida? O que o anjo diz para ela? Ergue-te. Eu vou dizer uma palavra aqui para você. Tem dia que Deus desce e pega na tua mão. Mas tem dia que Deus está dizendo, ergue-te. Ele está dizendo, não sou eu que vou pegar a tua mão, vou te levantar. Por quê? Porque eu já fiz isso lá atrás. Quando você estava desanimada lá na fonte, eu fui lá na fonte, eu te dei uma palavra, te ajudei, rei. Agora, você que tem que se erguer, porque quem parou foi você. Olha aqui para mim, irmão. Tem gente na igreja. Porque ninguém foi lá em casa me visitar. Pastor, ninguém ficou com dó de mim. Parece que faz até de propósito. Vou ficar uns dias desaparecida, para ver se alguém lembra de mim. E aí você ficou pior, porque ninguém nem lembrou. Aí você começa a chorar, Senhor, e Deus está dizendo, ergue-te. Não sou eu que vou descer para te levantar e nem vou mandar ninguém. Você que tem que se erguer e tomar uma posição na sua vida. Erguer para quê? Aí olha o que Deus diz, ergue-te e vai lá e pega o moço. Que eu também não vou lá pegar o menino para te devolver não. Tu vai lá onde deixou e pega. Diga para o seu irmão aí, não é Deus que vai vir aqui para te devolver a promessa. É você que vai buscar onde abandonou. Ele disse, se levanta, ergue-te e pega o menino. Por que, Senhor? Porque o que eu prometi lá na fonte de Berlairoi é o que eu continuo te dizendo. Esse menino vai ser uma grande nação. Eu vim aqui profetizar, estende a mão e pega. O que, pastor? Deus não te entregou algo que vai morrer na primeira prova que você passar. Deus não te entregou algo que vai morrer no primeiro deserto que você entrar. Deus não te entregou algo que vai morrer na primeira dificuldade que você enfrentou. Deus está dizendo, está na prova, está no deserto, está sendo perseguido, está sendo massacrado. Ele está dizendo, se ergue e continua. Se ergue e continua. Porque tem gente que não pode enfrentar uma dificuldade sequer, que ele já quer abandonar tudo. Aquela famosa, eu não aguento mais. Aí Deus olha do céu, morre de rir da gente, que ele fala assim, a Bíblia diz que Deus não permite que a gente passe por nenhuma provação, além do que a gente pode suportar. Ele está dizendo, se eu permitir é porque eu sei que você aguenta. Toda vez que você diz que não aguenta, você aguentou um pouquinho mais e veio. Então Deus sabe até onde você suporta. Ele está dizendo, a única coisa que você não pode fazer é abandonar o que eu falei com você. Então Deus está dizendo, pega a tua promessa de volta, teu sonho de volta, o que você deseja de volta, o que você quer de volta. E detalhe, não diminua nada. Não vou, eu acho que isso aqui é grande demais, então vou dar uma baixada no nível do meu projeto, do meu sonho. Quem sabe assim Deus realiza mais rápido. Não, Ele está dizendo, mantenha o mesmo sonho, o mesmo projeto, creia na mesma palavra, porque o Deus que te prometeu não depende do teu recurso. O Deus que te prometeu já tem o recurso. Pega o moço, porque eu vou fazer dele uma grande nação. Aí olha o que Deus vai dizer para ela. Depois que você pegar o menino, olha o que diz o texto. E Deus abriu os olhos de Agar. Deus abriu o quê, gente? Mas ela precisava de quê? Ela precisava de água, que ela não enxergava
no deserto. Agora você consegue perceber? Se eu preciso de água, eu tenho que furar um poço, seja artesiano ou fazer um poço. Mas a Bíblia diz que ao invés de Deus enviar os anjos para poder fazer um poço para ela, Deus abriu os olhos dela. Se o texto diz que Deus abriu os olhos dela, é porque o poço já estava. Sabe o que Deus está dizendo para você? É que às vezes você está tão focado no problema que esquece que a provisão já está aí. Você está tão focado no que deu errado que esquece que já está aí. Você está tão focado no que te fizeram que você esquece que a provisão já está aí. Porque a luta parece que é uma venda nos teus olhos. A luta, ela faz a sua visão ficar ofuscada. Deus está dizendo, eu não preciso abrir fonte, eu só preciso abrir teus olhos. Crê em palavra profética? Então pega essa. Eu não sei o que você veio buscar aqui hoje, mas o que você veio buscar já está aí. Deus não vai abrir porta, Deus não vai abrir caminho, Deus não vai abrir fonte, Deus não vai abrir céu, Deus não vai abrir nada. Por quê? Já está tudo aberto. O que Deus vai fazer essa noite é abrir os teus olhos. Abre os teus olhos e veja a provisão de Deus entrando no deserto da tua vida, hoje aqui. Agora escute bem, escute. Sinto Deus aqui, Deus. Quando Deus abre os olhos dela, Agar vai cometer o maior erro da vida dela. É que Deus abre os olhos e ela vê uma fonte. Por que ela vê uma fonte? O nome Berseba significa poço do juramento. Mas se você desmembrar a palavra Ber significa fonte. A palavra Seba significa sete. Então o nome Berseba significa lugar das 7 fontes. Deus está dizendo para Agar, você está precisando de uma. Abraão te mandou embora com um odre. E você está precisando de uma fonte. Mas o lugar que eu permiti você entrar, tem 7. É você que não está vendo. Por quê? Porque está preocupada, está chateada, está revoltada pelo que Abraão fez. Mas na verdade, Abraão ter mandado você embora foi uma provisão minha. Por que uma provisão tua? Porque até hoje você dependia de Abraão para comer, beber e se viver. Mas a partir de hoje você vai depender de mim. Qual foi o maior erro que Agar comete? É que Deus mostra a fonte. Ela pega o odre e enche de água. Apóstola Cristina, se Deus me mostrou a fonte, eu já tinha jogado aquele odre longe há muito tempo. Por quê? Porque esse copo aqui, ó, quando eu beber pela segunda vez a água, agora vai na fonte. Quanto mais você enche, mais jorra. Enche, jorra. Deus está dizendo, eu dei uma fonte para você, e você está presa no odre. E está cheio de gente assim na igreja, irmão. Deus te deu a fonte e você está preso no odre. Deus está dizendo, o odre é o homem que deu e acaba. A fonte sou eu que estou te dando e não seca. O odre o homem te deu e depois vai te lançar em rosto. A fonte sou eu que te dei por amor e não por merecimento. Então tira o teu foco do que Abraão fez e foca naquilo que eu estou fazendo. Deus está dizendo, esse deserto não é para matar você. Esse deserto não é para matar a tua promessa. Tem alguém que crê nisso aqui? Esse deserto não é para acabar com a tua família. Pelo contrário, eu te levei para o deserto agora para te provar que você não precisa mais de Abraão, você não precisa mais de Sara. Quem te sustenta agora sou eu.
Eu estou sentindo graça. Deus vai tirar a tua dependência das pessoas. Deus vai tirar a tua dependência de homem. Deus vai tirar a tua dependência de ser humano. Quem abre a porta é Ele, quem faz milagre é Ele, quem cura é Ele, quem manda providência é Ele, quem manda na terra, manda no dinheiro, manda no mar, quem manda na riqueza, no recurso é Ele. E Ele está dizendo: eu desci agora, porque agora eu não serei só Deus de Abraão, não serei só Deus de Sara, mas eu serei teu Deus. Sinto Deus aqui. Lá no início, eu disse para você que Abraão manda Agar embora com o menino. E a expectativa de todo mundo era que o menino morreria. Só que o texto vai dizer que o menino cresceu. E eu vim aqui profetizar para quem crê que tudo aquilo que juraram que ia morrer na sua vida, fizeram aposta que ia morrer na sua vida, você não ia dar nada, não ia chegar a lugar nenhum, não ia dar certo. Deus está dizendo: vão ter que ver crescendo. Vão ter que ver crescendo, 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 crescendo. Os anos vão passando e vai crescendo, crescendo, crescendo. Deus está dizendo: eu estou dando vida para aquilo que eu te entreguei. Ei, muita gente pensou: vai morrer de fome, vai morrer desnutrido, vai morrer no deserto, não vai ter nem onde enterrar. Eu digo: vai ter mesmo não. Por quê? Porque sonho que eu entrego eu não deixo morrer. Sonho que eu entrego eu não deixo morrer. Sonho que eu entrego eu não deixo morrer. Eu vim aqui profetizar para o povo da palavra de excelência, e pega essa palavra agora. A promessa que Deus te fez não vai morrer. A promessa que Deus te fez não vai morrer. A promessa que Deus te fez vai crescer. Crescer. Agora escute, e eu caminho para encerrar, para a gente orar. Escute bem. Você sabe qual é o nosso maior problema? É que quando Deus promete alguma coisa para a gente quer que todo mundo acredite. Vou contar para papai, contar para mamãe, contar para minhas amigas, contar para meus amigos, vou postar no estatuto do WhatsApp. Para todo mundo se alegrar comigo. Aí qual é a primeira coisa que vem? Tu é louco, tá doida. E vou dizer mais, irmão. Tem gente que está do teu lado e diz assim: não, vai dar certo, irmão. Mas depois que você vira as costas, falando. Primeira coisa, irmão, se Deus quisesse que todo mundo soubesse, Ele tinha falado com todo mundo. Foi por isso que Ele falou com você em particular. Segundo lugar, quando Deus te promete algo, Ele não cria expectativa nas pessoas. Quando Deus te promete algo, Ele não confia nos outros. Quando Deus te promete algo, Ele promete porque Ele já tem. E vale a pena você guardar essa palavra no seu coração. Tudo que Deus te prometeu já está pronto. Como assim, pastor? Tudo que Deus te prometeu já está pronto. Deus não vai preparar nada para te dar, já está preparado. Eu digo isso sempre. Tem muita gente que prega que Jesus foi para o céu preparar morada. Ele não foi preparar nada, irmão. Ele disse que na casa do Pai se há, porque já está pronta. Então Deus, quando fala eu vou te dar, eu vou fazer, Ele já está com tudo pronto. Por que Ele não deu ainda? Porque Ele está preparando você. Agora o nosso problema é querer que todo mundo acredite. É querer que todo mundo creia. É querer que todo mundo tenha a mesma visão que nós temos. Então não adianta você vir para cá. Posso que estão começando hoje a campanha do Efatá. E não adianta você vir para cá e querer que Deus abra a porta de emprego, que Deus abra a porta para tu comprar um carro, que Deus abra a porta para tu fazer isso, para montar teu negócio, para montar aquilo outro. Se em primeiro lugar Deus não abrir tua visão.
Salomão disse algo escrevendo aos Provérbios: tal como eu penso, assim eu sou. Então olhe para alguém e diga para ele: infelizmente, você é o que você pensa. Já percebeu que tem gente, por exemplo, eu tenho um rapaz, que ele é montador de móveis. Só que ele não monta apenas, ele fabrica, ele tem o contato das fábricas, ele tem tudo. E um dia ele foi montar um guarda-roupa lá na minha mudança. E eu falei para ele: meu filho, olhe para você, feinho que dá dó, mas Deus te deu um dom. Ele falou: que dom? Eu falei: você sabe desenhar o móvel, você sabe aonde corta o móvel, se precisar você mesmo corta, você sabe fazer o acabamento do móvel e você sabe montar o móvel. Ele falou: e daí? Eu falei: e daí que você ganha 5 mil por mês, sendo que você poderia estar ganhando 50. Não adianta pedir Deus para aumentar teu salário ou mandar mais emprego, porque você não está dando conta de montar nem os móveis que você está montando para o teu patrão. Só que a diferença é que no lugar do teu patrão, você poderia ser seu próprio patrão. Eu falei: sabe o que falta para você montar seu próprio negócio? Ele: o quê? Dinheiro. Eu falei: não, coragem. Por quê? Porque se você agir, o céu reage. E tem gente aqui me ouvindo essa noite, porque eu vou dizer uma frase que eu digo muito lá na igreja, irmão. Tem muita gente no mundo fazendo coisas extraordinárias sendo usada pelo diabo. Aí eu te pergunto: o diabo é mais inteligente que o Espírito Santo? Se o diabo está dando uma ideia para ele, o Espírito Santo pode dar uma para você. E talvez essa ideia o Espírito Santo já te deu, mas você fica se sentindo: não dá para mim não, pastor. Lá em casa eu sou o verme do verme da pulga que pegou no carrapato. Pastor, para mim não dá não, porque olha só a minha vida, olha de onde eu vim, olha como eu sou, olha isso, olha aquilo. E Deus não está olhando para nada que você é, Deus está olhando para você dizendo assim: eu tenho o recurso que você precisa. Então hoje Deus não vai abrir nada além dos teus olhos. Por quê? Porque quando Deus abrir os teus olhos, você vai perceber que o recurso já está aí. Aí. Você quer ver uma coisa? Na pandemia, eu conheci um rapaz, ele não é evangélico. E esse rapaz era DJ. Fechou tudo. Deu ruim para todo mundo, inclusive por DJ. Alugar som para quem? Vai fazer festa para quem? Vai alugar som para onde? Não podia ninguém reunir em lugar nenhum. Aí a mulher dele teve uma ideia. Começou a fazer umas marmitas de escondidinho, torta, não sei o que, para vender. E ele foi entregador. Começou a entregar tanto que abandonou o caminhão, abandonou tudo, ficou só sendo entregador para a esposa. O negócio foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Hoje, ela trabalha fazendo só encomenda de congelados, que ela nem faz mais para... Eu pedia, chegava prontinho. Ela disse: não, agora só vendo que eu não dou conta mais. Segunda, terça e quarta, ela fabrica, quinta e sexta ela entrega e não dá conta. Sabe por quê? Porque no meio da crise Deus deu uma ideia para ela. Você consegue entender que é nos momentos mais difíceis da sua vida que Deus está tentando dar uma ideia para você, irmão? Só que você está tão focado no que você está passando, que você não consegue abrir os olhos e ver o que Deus está fazendo. Então Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer que Ele vai abrir teus olhos. Eu profetizo que esse mês de maio, é um mês que Deus vai dar uma visão para você. Não é visão da vida dos outros, não é visão de anjo, não. Ele vai dar uma visão a respeito da tua vida. De quanto tempo você perdeu podendo fazer algo que não fez, porque o medo te prendeu, a dependência emocional de alguém te prendeu, a dependência que você tem de pessoas te prendeu. Só que Deus está dizendo: eu estou te livrando dessas pessoas hoje, e eu estou te fazendo depender de mim, e saber que eu sou o Deus que cuido daquilo que eu te dei. Hoje não tem céu aberto, mas tem visão aberta. Por quê? Porque o céu já está aberto, ele não vai abrir mais nada. Não vai abrir mais nada. Então Deus abre os olhos de Agar, dá de beber para aquele que morreria, e o menino cresce.
E eu profetizo que 2025 é o ano que todas as áreas da sua vida vão começar a crescer a partir da visão que Deus vai entregar para você. 2025, teu ministério, tua casa, tua empresa, teu negócio, tua vida financeira vão começar a crescer por causa de uma visão que Deus vai abrir diante dos seus olhos. Ele está dizendo, já faz tempo que eu queria te mostrar. Era você que não me perguntava. Está aí. Está aí. Está aí. O menino cresce. Fazia parte da promessa inicial de Abraão? Não, mas entrou no meio e Deus dá crescimento para ele. A Bíblia diz que ele habita no deserto e é flecheiro. E eu finalizo dizendo, o que Deus te deu não vai para a cova. O que Deus te deu vai crescer. Vai crescer. Ninguém acredita, mas se você acredita, vai crescer. Deus não depende da fé do outro para fazer na tua vida, Ele depende da tua fé. E se você crer, vai crescer. Fica de pé. Põe a mão sobre o seu coração. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Curva a sua cabeça. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. É o que? É mais que estratégia. Eu posso não ver o amanhã, mas hoje eu sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Você que sabe, cante isso. Diga, eu não preciso. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás. O quê? Cuidando de mim. Num lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso decidido estou. E quando as minhas forças se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Cante! Te adorar é o que sustenta-me de pé, de que eu não vou te louvar e te louvar em meio às tentações. É o que? É mais que estratégia. Eu posso não ver o amanhã, mas hoje eu sei que esse deserto vai chegar ao fim. Digo, Senhor, o Senhor está cuidando. Cante mais uma vez, te adorar. Quero ouvir sua voz, vai. E te adorar é o que diga, eu não vou
te louvarei. Eu posso não ver o amanhã, que o que diga ao Senhor, você pode adorar a Ele, porque Ele está aqui. Por um minuto adore o nome dEle. Chame por Ele nessa noite, peça socorro para Ele nessa noite, clame por Ele nessa noite, que Ele vai te atender. Não importa o que você está enfrentando, não importa o deserto que está passando, o Senhor nessa noite está entrando e a providência na tua vida liberando. Abra os teus olhos e comece a enxergar essa fonte aberta aqui nesse lugar. E eu profetizo que o que Ele te entregou, muita gente até zombou, mas não morrerá. Eu profetizo o teu projeto vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer. Em 2025 todo mundo vai ter que ver o que eu vou fazer, diz o Senhor. Ereminarabacorre mandele brandeia se Tiramana masorre mandele brandera mana mande que bande gandera su Tiramana sere mi andele. Sinto graça de Deus aqui. Sinto graça de Deus aqui. Nós vamos orar. Obrigado, Espírito Santo. Nós vamos orar. Você que está aqui dentro me ouvindo, ouça-me bem que eu não me demoro. Se você sofre com algum tipo de enfermidade, qualquer área da sua vida, do seu corpo, da sua saúde, e você precisa de uma cura, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui que nós vamos orar agora. E o poder de Deus vai começar a se manifestar aqui, vocês vão ver milagres acontecendo. Posso não ver o amanhã, mas hoje eu sei que o quê? Te adorar é o que sustenta-me de pé. Diga eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. Posso não ver o amanhã,
Senhor está cuidando de mim. Vocês estão aqui na frente, olhem para cá. Toca para mim aí, poderoso esse nome é. Só a melodia aí bem baixinho. Olhe para mim. Não é a vontade de Deus que ninguém viva doente. Não é. Ah, pastor, minha doença, ela não é sua, está aí de enxerida. Seu corpo é templo do Espírito, não templo de enfermidade. Então Deus quer te curar aqui hoje. Deus quer te curar aqui agora. Ele não só quer, como Ele pode. Lembra quando aquele camarada chegou para Jesus e falou: se o Senhor quer, eu posso ficar limpo. E Jesus falou: eu quero. E ele ficou limpo. Não fomos nós que pedimos, irmão. Foi Ele que prometeu. O que Ele prometeu? Que Ele levaria sobre Ele todas as nossas dores e enfermidades. O mesmo preço que Ele pagou na cruz para nos salvar, Ele também pagou para nos curar. E a gente que às vezes não crê nisso. Qual é a nossa missão? Pedir para que Ele cumpra uma promessa que Ele fez, que é de nos livrar de toda enfermidade. Então nós vamos orar aqui agora. Põe a sua fé para funcionar, que eu vou unir a minha fé com a sua fé. E eu creio no Deus do impossível. Alguém está sentindo alguma coisa aqui agora? Se está, dê um sinal aqui para mim. Está sentindo o quê? Coluna? Tem quanto tempo? Começou hoje, está novinho ainda. Chega aqui perto de mim, vem cá aqui, ó. Vem por causa... pai, tu é crente mesmo. Eu creio que o Deus de perto é o Deus de longe. Mais alguém? Está sentindo alguma coisa aqui agora? Vem cá, está sentindo o que, senhora? Tem quanto tempo isso? Semana? Mais alguém? O senhor está sentindo o quê? Coluna também? Tem duas também. O joelho não mexe não? Como é que é isso aí? Também. Tem muito tempo isso aí? 10 anos, já está adolescente isso aí. O que houve com a senhora que está sentada? Quebrou o pé. Mamão, estava brincando de quê? O que houve com o seu pé que você quebrou ele? Tem quanto tempo que esse pé está quebrado? É? Qual a última vez? Só foi no mês sexta-feira. E o pé continua quebrado. Aí a senhora tem que andar mancando. Essa botinha aí. E essa bota dá para tirar? Só pode tirar. Um obreiro ajuda a tirar essa bota aqui para mim. Vocês estão vivos aí, gente? Tem óleo aí, apóstolo? Óleo. Poderoso esse nome é. Me ajuda aí. Você que está aqui na frente, vai pedindo a Jesus para te curar enquanto eu oro. Poderoso esse nome maior que todo ele é. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. Canta aí, vai. O mistério de tua glória. Mostra pra mim. Cristo em ti se revelou. Fecha os olhos. Tá mais. Cadê a menina do óleo? Oh, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus.
Ai, o poder de Deus está aqui. Vai pedindo Jesus para te curar. Vai pedindo Jesus. Nós vamos orar. Escute. Você que está aqui, vai pedindo Ele para tocar em você. Pedindo a Ele. Irmã, não tenha medo de andar. Tenha medo. O medo agora que é o maior inimigo do milagre dela. Não está sentindo dor, só está com medo, a perna está trêmula. Vai para casa andando sem bota hoje. Porque o Deus dessa casa ainda faz milagre. A morte vencestes. Arabacatorabacá, serrabacatarabassa. Ossos, voltem para o lugar agora. Pois ressuscitaste de verdade. Segura. Eu ordeno que essa hérnia no pescoço dele e na coluna vai embora. Agora. Pai, ele veio buscar as curas para a sogra dele. Toca nele aqui agora e toca nela lá também. Eu ordeno que toda dor que ele sentia, dá uma anestesia no osso da coluna dele para mim. Mais. E todos os ossos voltem para o lugar. E nunca mais essas dores voltem para ele. Seja curado no poderoso nome de Jesus. Mexe a tua coluna aí sem medo. Está sentindo alguma coisa? Nada. Nada. O poder de Deus está aqui. Ouça-me. O que há com a sua sogra? Escute. Bem machinho. Lá na igreja onde eu estou, pastor, eu fiz uma campanha. Tem gente que não crê em nada. Com quem não crê em nada, a gente não perde tempo. Você está entendendo? Eu subi no monte. Fiquei 4 dias lá em cima com um amigo. Nem água tinha direito. Nem tinha água. Eu fui buscar água, fazer uma campanha, não tinha água. A água que tinha era uma água que descia do orvalho da pedra. Eu enchi 50 galãozinhos de água e levei para a igreja. Uma senhora foi visitar a igreja, ela não é crente. Ela disse para mim, pastor, meu filho vai amputar a perna amanhã, porque um cachorro mordeu ele, e ele deu trombose na perna e no pescoço. E o médico disse, vai ter que cortar a perna. Eu falei, leva água e dá para ele. Ela levou a água. Quando ela chegou no hospital, o que o médico disse? Ou melhor, o que o filho disse? Falou, mãe, o médico anestesista acabou de me passar aqui, e eu estou de jejum para poder entrar para o quarto da cirurgia. E o menino já estava anestesiado para ser levado para o quarto de cirurgia. Quando o menino está anestesiado, que não pode beber da água, ela falou, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer, meu Deus? Como que eu vou resolver agora? E ela falou, quer saber de uma?
pegou água, sameou na cara do menino, no pé, e foi jogando água no menino, e o menino, mãe, você tá doida? Ela, tô doida não, o pastor mandou, dá um jeito de te dar essa água. O menino já estava anestesiado, irmão. Quando o médico que ia cortar a perna entrou no quarto, ele olhou a perna e falou, peraí, tem um trem errado com essa perna. Traga uma agulha. Por quê, doutor? Porque a perna está murcha. Quando trouxeram a agulha, ele furou. Ele falou, tem um trem errado. Volta com esse menino para lá. Deixa passar o efeito da anestesia e repete os exames dele todinho. Quando repetiram, o menino não tinha nada, está em casa com as duas pernas. Eu tenho vídeo do menino no hospital, pastora, chorando. E o que aconteceu? Um menino de 14 anos entregou a vida para Jesus, que nunca tinha visto um milagre. Eu creio no poder de Deus. Eu creio. Como é que é o nome da tua sogra? Senhor, a tua palavra diz que tu é Deus de perto, e de perto nós estamos te vendo aqui fazer milagre. Mas que tu também é Deus de longe. O médico está lá dizendo que vai ter que amputar, mas a tua vontade, Senhor, é a que prevalece. E eu profetizo, como diz a tua palavra, que entra agora lá dentro daquele quarto. Eu ordeno que a ferida se seca. E o Senhor deu livramento. Essa mulher volte para casa com as duas pernas perfeitas para a glória do teu nome. Espírito de enfermidade, eu te repreendo agora. Diabetes, eu te ordeno controle a glicose agora. E que a partir desta noite os médicos possam ver melhora e o milagre aconteça para a glória do teu nome. A igreja que creia, concorda, diga amém. Toma posse e creia. Deixa eu orar por ele. Eu vou orar para todo mundo, vamos embora para casa. Só está sentindo o que mesmo? Alergia. Senhor, eu mando que essa alergia desapareça do corpo dela. Toca nela agora. Agorinha. Mais. E todo mal sobre os braços dela vai embora. Agora. No nome de Jesus. Para nunca mais voltar. Seja livre e seja sarada. Toda enfermidade eu te ordeno, sai em nome de Jesus. E eu declaro a senhora curada. E a igreja que concorda, diga amém. Toma posse do teu milagre. Vem cá o Senhor. Vem cá. O Senhor sente dor na coluna. E o Senhor também não está conseguindo mexer esse joelho aí direito. É isso mesmo? Tem quanto tempo isso? 10 anos. Qual joelho? Os dois ou um só? Rapaz, não vai. Esse aqui é o pior. Dobra ele, dobra. Dobra aí, meu bem. Mas isso aí não é dobrar não, pelo amor de Deus. Rapaz, tá ruim, senta aqui. Rapaz. Foi no médico? Não tem cartilagem, mas joelho, é isso? Então o senhor não precisa de um milagre, o senhor precisa de uma operação de maravilha. Porque Deus vai ter que construir osso onde não tem. Você crê nisso? Crê mesmo? Em nome de Jesus. Eu ordeno que ossos cresçam aqui agora. Eu ordeno que as cartilagens do joelho dele sejam reconstruídas aqui agora. Todas as dores que ele sentia, sai. Todas as dores que ele sentia, saiam agora. Eu ordeno que esses joelhos voltem para o lugar no poder do nome de Jesus. E nunca mais essas dores voltem sobre ele. Quem pode glorificar a Jesus? Não pode adorar Jesus porque Ele está aqui. Cante, cante, cante. O céu te adora. Proclama tua glória, pois ressuscitaste.
Deus está aqui. Fica aqui que eu vou orar pela sua coluna. Calma aí, irmão, que o milagre dele é etapa. Nós oramos pelo joelho dele, o joelho dele só está assim, nada. Joelho, mexe. Nada, nada. Você viu que ele estava tentando dobrar o joelho aqui? Estava derrubado. E agora tá? Dá pé para jogar uma bolinha agora? Agora a tua coluna. Você está sentindo agora? Não pode abaixar, por exemplo. Tenta aí. Não tenta, rapaz. Aí dói. Mas, moço, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor já construiu osso no joelho dele. Toca nos ossos da coluna dele agora. Coluna, volte para o lugar. Ossos se alinhem. Hérnias vão embora. Rebas, eu manda gabachegue de gobarras. O mesmo Deus que deu um sono profundo em Adão, anestesiou e criou uma Eva de uma coluna. Dá uma anestesia nos ossos da coluna dele agora, que põe tudo no lugar. Toda hérnia, toda dor, toda queimação, sai! Quem pode adorar? Deus só se manifesta no meio dos louvores. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, é a glória, acima de tudo. E aí? Tá bem? Vai! E poderoso esse nome! Poderoso esse nome é o nome. O poder de Deus está aqui. Jesus, meu rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é. Eu declaro essa criança curada. Toca na mente dele, coração, emoções. Eu quebro todo o diagnóstico do médico hoje. Não que ele não é capacitado para isso, mas eu não creio, Senhor, em laudo médico. Eu creio no poder do Evangelho. E porque creio no poder do Evangelho, eu declaro esse menino curado. Eu ordeno que todo mal sai e ele receba sanidade. No poder do nome de Jesus. Quem concorda com o milagre dele diz amém. Amém? Bate aqui então. É nós. Quem mais, tá bom? Precisa orar para nós ir embora para casa. Como? Sua pressão abaixa. Não abaixa. Tem quanto tempo isso você está com esse problema de pressão? Um mês. Ah, só esposo dela? Um mês direto. E o médico disse o que para a senhora? Não fala o que é. E quanto tem sido a pressão dela? E não sabe o que é. E agora não vai saber mais. Como é que ele vai saber se Jesus te curar? Crê? Toda a igreja estende a mão aqui. Mas eu ordeno que a pressão dela se estabilize agora.
Limpa totalmente o corpo dela agora. Faz um check-up. O médico não achou, agora não precisa achar mais não. Todo mal sobre ela, toda obra mandada, toda obra consagrada, toda seta do diabo, sai! Eu declaro que a partir de hoje ainda é até meia-noite, Senhor, está longe. Eu declaro que a partir de agora, a pressão dela volte ao normal como de uma criança. No poderoso nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Toma posse. Vai medir tua pressão. Que esse passe com a senhora, que eu preciso orar para todo mundo para ir embora para casa. Sente dores exatamente o corpo todo, não é? Dá problema de junta, então. Junta tudo que Jesus faz de novo. Vamos embora para casa. Irmão, segunda-feira que vem nós estaremos aqui. Porém, sábado nós temos uma tarde do Pentecoste aqui. Rapaz, eu fiquei tanto tempo sem vir que esse mês eu ouvi o mês todo. Quanto tempo a senhora está com isso? Irmão, segunda-feira que vem eu vou pregar 15 minutinhos só, 20, nós vamos orar. Para a gente ganhar tempo e não terminar tarde, amém? Então convide os enfermos, doentes, aqueles que têm espírito de medo de chuva. Convido todo mundo a estar aqui, para não perder o que Jesus está fazendo aqui. Bem, eu sei que essa igreja é uma igreja que vive milagre constantemente, mas eu sei muito mais para fazer e continuará fazendo até o dia que Ele voltar para arrebatar a sua igreja. A senhora sente dor no corpo todinho. Cadê? Eu preciso de um obreiro para ungir ela aqui. Põe um óleo na mão dela aí para mim. Pode pegar. Vai ungindo a junta dela aí. Vou deixar a pastora apóstola quietinha lá. Sim, meu. Sim. Ok. Ela já está em um processo de milagre. Aleluia. A morte venceste. Obrigado, Jesus. Eu te amo. Obrigado pela cura dela. Dá uma anestesia no corpo dela agora. Mais. E vai tirando todas as dores da junta dela agora. Mais. Eu ordeno que todas as juntas do corpo dela voltem ao normal. Em nome de Jesus eu abençoo todo o corpo dela agora. E eu ordeno que toda a dor que ela sentia sai no poder do nome de Jesus. Todas as dores crônicas, todos os ossos, juntas e medulas, o corpo dela recebam vida. E eu declaro ela curada. E quem pode adorar a Deus pelo milagre? Poderoso esse nome. Cante! Maior que tudo Ele é. Seja curada no nome de Jesus. Nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. A morte vencestes, o véu tu rompestes.
Põe a mão aqui, irmã, no joelho dela aqui para mim, ó. Eu ministro agora novas cartilagens para o joelho dela. Tudo que foi gasto, neutralizado, receba vida agora. E eu declaro que ela vai andar, se locomover, sem nenhuma dor sobre o corpo dela. Nenhuma mesmo. Seja curada agora, no poder do nome de Jesus. Ossos novos, cartilagem nova e todo mal, sai no poder do nome de Jesus. E eu declaro a senhora curada, no poder do nome de Jesus. Abaixa, sem medo. E és invencível. Está sentindo alguma coisa? Ela disse, pastor, quando eu abaixava eu sentia uma pontada e não tinha força para levantar. O poder de Deus está aqui agora. Eu não vim aqui brincar com a fé de ninguém. Deixa eu orar que eu tenho que ir embora. Você que está aqui na frente, eu não preciso pôr a mão em você, irmão. Porque se a mão de Jesus não pôr a mão em você, ninguém te cura. E a mão dele está aqui. A senhora sentia dor no corpo todo, como é que é esse negócio aí? Todinho, mas o problema maior estava no teu joelho. E como é que você está se sentindo agora? Está bem? Está sentindo dor nas articulações? Nada? Está tudo bem? E o joelho? Depois que orou, abaixou, não sentiu mais nada? Ai, aí só, meu Deus do céu! Glória! E hoje é só a primeira segunda-feira. Só a primeira! Você que está aqui, põe a mão na cabeça, no coração. Irmãos, Alain Miranda, eu tenho um lema comigo. Eu faço essa oração aqui. Depois do culto eu não oro por ninguém. Isso sou eu, isso é de mim. Não tem nada contra quem ora, mas eu não oro. Por que eu não oro? Porque tudo que eu tinha para fazer, eu fiz. Não é depois do culto que Jesus vai fazer nada mais. Através de mim, não. Por que não? Porque eu estou com a oportunidade. Se Ele tem para fazer, Ele faz agora. Então não existe oração especial, irmão. Existe oração. Deus só não responde aquela que você não faz. Porque se você fizer, Ele responde. Nós estávamos ali conversando. Estava conversando com o apóstolo. E aí a gente batendo um papo de crente, sabe? E nós comentávamos exatamente sobre isso. Às vezes a gente ora. Não é a gente que cura. É Deus que cura. Aí a pessoa fica assim. Mas e se fulano não for? Irmão, eu não me preocupo se alguém não for curado. Eu continuo orando. Porque quem cura é Deus, não sou eu. Mas eu, desde dia 21 de dezembro do ano passado, não tem um culto que eu ore por milagre que Jesus não faça. Não tem um. Não tem um. Por quê? Porque quando eu quase perdi meu pé, o Senhor me disse, eu te imprenso enquanto o teu óleo unge outras pessoas. Eu falei, já que é assim, eu vou testar. Todo culto eu oro. E todo culto Deus faz milagre. E eu não tenho medo de orar por milagre nenhum, irmão. E eu estava pregando na B-Vila. Subiu um cabra em cima do altar. Eu nunca vi. Eu já orei por 15 mulheres com fibromialgia. Todas foram curadas. Mas eu nunca tinha orado por um homem. Porque fibromialgia é uma doença que parece que ataca mais as mulheres. Pela primeira vez eu vi um homem que tinha fibromialgia. Ele subiu em cima do altar. Ele disse, tem 2 anos que eu quase não ando. Eu sinto dor 24 horas. Eu tomo o remédio mais alto de tarja preta e não passa. Pois eu orei por ele. E ele saiu correndo, andando e curado. E você sabe que fibromialgia não tem cura. Ele foi desenganado do médico. Só que o médico dos médicos falou, eu desci para dar uma solução na sua vida. E esse mesmo Deus está aqui para te curar agora. Pai, em nome de Jesus, aqui estão teus filhos. Esses que aqui estão não estão sentindo nada aqui agora. Mas eles vieram aqui porque tem algum tipo de enfermidade assolando o seu corpo. Eu uso a autoridade que o Senhor delegou sobre o meu ministério e ordeno que toda enfermidade no nervo, nos ossos, na carne, no sangue, no rim, no pâncreas, no coração, eu ordeno que pressão alta, diabetes, gastrite, artrose, osteoporose, eu ordeno agora que ossos, caroços desapareçam no nome de Jesus. Eu ordeno que o câncer, a depressão, todo tipo de enfermidade no nervo, nos ossos, na carne, no
sangue, na psique. Eu te ordeno agora, em nome de Jesus, vai embora. Em nome de Jesus, sai fora. Em nome de Jesus, eu te repreendo agora. Eu te ordeno, sai, porque tu não tem poder mais. Tu não tem autoridade mais. Toda autoridade foi dada ao Senhor Jesus Cristo no céu e na terra. E é no nome desse Jesus que eu te ordeno: doença, vão embora agora, no poder do nome de Jesus. E eu declaro: seja curado, e nunca mais esse mal volte sobre a tua vida. E a igreja que crê e concorda, diga e aplauda ao Senhor Jesus bem forte. Deus